Olá pessoal do YouTube, nós estamos aqui no município de Careiro Castanho, a 104 quilômetros de Manaus. Então a gente veio aqui na casa do pastor Erasmo. Eu queria que vocês conhecessem um pouco da história dele. Um pastor que tem cuidado de muitas igrejas, fazendo a sua obra missionária aqui nesse município e nas regiões próximas ao município. Pastor Erasmo, é um prazer receber o senhor aqui, a sua esposa Mazé, que são dois guerreiros que fazem o trabalho do senhor com tanto empenho. Me diga uma coisa, para a gente começar a nossa entrevista, quem é o Erasmo? Hoje, hoje eu sou um servo do Senhor, mas nunca fui servo, antes não era servo. Meu nome é Erasmo Carlos, sou do Maranhão, uma cidade chamada Rosário, 65 quilômetros de São Luís, e eu vim para o Amazonas no intuito de arranjar trabalho. E através dessa jovem aqui, a minha esposa, ela começou a me convidar para ir para a igreja. Nós estudávamos junto e começou a me convidar para ir para a igreja, para os cultos de jovem. E assim a gente foi gostando, foi para acampamento e 4 anos já frequentando a igreja, um bom tempo. Aí quando eu tomei a minha decisão, e eu sempre tinha na minha mente que um dia quando eu fosse casar, eu ia me casar com alguém da igreja, porque eu achava que na igreja era o pessoal, as irmãs eram santa, né? A pessoal assim, de bom caráter e tudo mais. Então essa era a ideia que eu tinha, mas isso era um pensamento. Mas ela não queria saber de mim. Éramos amigos de escola, de sala. Diz ela que eu nem olhava para ela, e não olhava mesmo. Ela que armava assim aquele as paqueras pro Erasmo, mas não queria saber dela e nem ela de mim. E ela sempre foi muito inteligente na sala de aula. Muito obrigada. Ela fazia ali os trabalhos dela, e eu gostava de me encostar nela. Mas era aquela amizade de amigos. Mas ela tinha o interesse de me ganhar para Jesus. E foi levando para a igreja, e a gente foi gostando, e até que um dia eu entreguei a minha vida a Cristo. Nova Igreja Batista da Chapada, e comecei a ficar mais firme na igreja. E aí veio o seminário com o pastor Davi, ali na Chapada, e passamos 4 anos fazendo aquele seminário. E um dia o pastor Davi chegou conosco numa escada lá da igreja da Chapada e disse: Erasmo, na verdade a gente já conhecia o Samaúma, porque ela tinha me levado para conhecer uma comunidade chamada Samaúma, onde tínhamos uma igreja. E estava precisando de pastor por lá, pelo Samaúma. E ela me convidou para a gente visitar o Samaúma, e a gente foi conhecer o Samaúma. E no retorno para casa, para Manaus, o pastor Davi, um certo dia na igreja, no domingo, chegou e disse: Erasmo, você tem uma semana para me dar uma resposta, para você ir passar uma experiência no Samaúma de 6 meses. Conversa com a Mazé e você tem uma semana para me dar uma resposta. Eu digo: uma semana? Só que a gente já vinha fazendo um seminário ali com eles, e ele viu alguma coisa. Deus deveria ter falado, mostrado alguma coisa em nós. E ela tinha iniciado o curso dela de enfermagem. Eu cheguei com ela, conversei. De início ela não quis muito. Eu trabalhava na época no editor fiscal. Então foi assim aquela mudança, mas não estava na minha mente de querer ser pastor, de querer ser missionário. Eu estava estudando porque eu tinha que cumprir aquelas regras ali da igreja, de estudar, fazer os seminários e tudo mais, mas não tinha na mente visão e nem desejo de ser pastor e nem de ser missionário. Mas o pastor viu em mim, chegou, chamou, e eu conversei com minha esposa
Ela disse, olha, tô casado contigo. Essa é a decisão, vamos nessa. Tá? Cheguei para ele e falei, ok, pastor Davi. A gente vai, diz, olha, faz uma experiência de 6 meses. Tinha que vir de barco. A gente vinha no sábado e voltava no domingo fazer o trabalho no Samaúma. Isso era a jornada de todo final de semana. E a gente no Samaúma, a gente começou a ver a necessidade que era necessário ficar mais tempo ali naquela comunidade. E então foi, depois de um ano, acho que eu pedi a conta, né? Com um ano já nessa luta, todo final de semana, vinha de barco, vinha no sábado, voltava no domingo. Vinha de sábado para o Samaúma, voltava para Manaus no domingo. Aí durante a semana, segunda a sexta, trabalhava. Então essa era a nossa jornada por um ano. A gente viu a necessidade do trabalho e precisava estar presente. E assim nós tomamos uma decisão. E eu cheguei com o meu chefe no editor fiscal e disse, vamos pedir a minha conta. Foi nos dado uma igreja para pastorear e requer mais tempo, a gente vê essa necessidade. E então quando eu cheguei no editor fiscal que vi a necessidade do Samaúma, que precisávamos estar mais presente aqui, da necessidade da igreja, do povo que precisava de oração, de uma visita, do evangelismo, do aconselhamento. Então eu cheguei e tive que tomar uma decisão, pedir a minha conta do meu emprego. Vai ver como quando as coisas estão dentro do propósito de Deus, as coisas começam a fluir, as portas começam a se abrir. Aí o meu chefe, que foi chefe dela antes, chegou e perguntou, você tem certeza disso? Digo, não. Ele diz, e por que você quer pedir a sua conta para ir e tomar de conta de uma igreja que tu não tem certeza? Eu digo, olha, certeza não tenho, mas brotou um desejo aqui em meu coração em relação a isso, e é isso que eu quero. Ele diz, você não tem certeza, mas é isso que você quer. Eu digo, certeza eu ainda não tenho. Ele disse, tá bom, eu vou mandar bater a sua conta com todos os seus direitos e que Deus abençoe. E Deus continuou abençoando e recebi ali aquela conta, os meus direitos, e onde começamos a tomar decisões, investir mais tempo ali naquele trabalho no Samaúma, onde foi nosso primeiro encontro, nosso primeiro ministério ali para estarmos presentes. Aí, filho, aí tivemos que deixar aquela viagem de barco, que duraria de Manaus para o Samaúma 7 horas de viagem. 7, 8 de Manaus para o Samaúma era 6, 7 horas de viagem, dependendo do tempo da maré. Se tivesse muito seca, a época demorava mais chegar. Então tivemos que optar em vir de moto de Manaus para o Samaúma. Eu, minha esposa e meu filho. Numa CG, saía 4 horas, 3 horas, 3h30 da manhã de Manaus para pegar a primeira balsa, para passar, para não passar em blitz, e era meu filho bem em cima do tanque, e a gente rodava 100 km até a entrada do Samaúma e pegava mais um ramal que não era asfaltado, era com muita lama. Teve vez da gente deixar a moto no meio do ramal para chegar até o Samaúma e ir a pé. Então fizemos isso alguns meses. Anos, na verdade, de moto, Manaus, Samaúma, Manaus. Às vezes a gente colocava a moto no barco para voltar para Manaus. Então foi assim aquela turbulência muito grande. Então isso foi um dos pontos que marcou a nossa vida. Mas deixa eu falar uma coisa, como é que era o Erasmo? Esse jovem Erasmo, diz para mim. Ele gostava muito de festa, né? E ele fazia parte de uma banda mundana e ele não queria muita coisa com estudo, ele queria farra. E também, final de semana, ele gostava de estar na farra e ele não gostava de crente, né? E ele chegou a falar na minha cara que ele não gostava de crente. Eu dizia, então você não gosta de mim, porque eu sou cristã, né? Um pouco bandida, porque na época também jovem eu não era aquela cristã como deve ser, fiel, né, obediente.
Mas eu tinha eu gostava de evangelizar e gostava também de convidar meus amigos para levar para a igreja. Foi o que aconteceu com ele, mas ele gostava de farra. E tinha um monte de menina que dava em cima dele, que era minha colega, e brigava por ele. E eu levava recado para ele. Era isso. Mas hoje o Erasmo é... Ixi, hoje ele é outra pessoa, hoje ele é diferente. Hoje, um dia desse, alguém me perguntou como é o Erasmo, pastor Erasmo. Eu disse que eu poderia dizer que ele é um homem que ama a Deus sobre todas as coisas e ama almas. E tem amor pelas pessoas, por almas. Eu fico emocionada porque ver como Deus transformou a vida dele, a minha. Deus transforma qualquer vida. E Amém. Vamos fazer 26 anos de casados para honra e glória do Senhor. Ele nunca me deu motivo para desconfiança. Ele tem sido fiel tanto comigo para com Deus. Amém. E isso é motivo de agradecer a Deus, e também a honestidade, né? Uma das características assim que meu esposo é marcante são essas qualidades dele. Tem muitas, mas essas são a que eu posso falar agora no momento para vocês. Vocês têm uma bonita história, ele tem uma história muito linda dentro dessa região aqui do Manaquiri. Fundaram, quantas igrejas foram fundadas, Erasmo? Tu conseguiu fundar? Ainda quer fundar mais algumas, né? 3. Tem na mente aí, o trabalho não pode parar. E que teve a nossa influência na abertura desses trabalhos foram 3. Castanho, Manaquiri e Ramal dos Maranhenses. Que é na BR-319. E hoje o senhor está só aqui no Careiro Castanho. E a do Ramal dos Maranhenses. Tomando conta dessas 2 igrejas durante esse período todo. Dá para fazer tranquilo. A gente pode contar com pessoas lá no ramal, o irmão Carlito, que nos ajuda durante a semana, como a gente não vai, só vai no final de semana. Então dá para a gente fazer esse trabalho. Qual é a maior dificuldade que tem em trabalhar para o senhor nessa região aqui? Olha, cada região ela tem as suas dificuldades. E a gente eu diria que a gente ainda tem trabalhado pouco, tem conhecido pouco o nosso ribeirinho, a nossa região. A gente tem, nesse tempo de trabalho que a gente tem saído para evangelizar, não só aqui na igreja local, mas o trabalho que a gente fez 2 anos com o ribeirinho nos barcos, onde a gente levava a palavra, e a dificuldade que a gente encontrava era o acesso para chegar até essas pessoas. Então a dificuldade que a gente encontra hoje é como chegar até elas. Nesses 2 anos que nós passamos fazendo parceria com o irmão Paulo, ele tinha aquele barco e a gente tinha apenas um voador para sair da base do barco e chegar até aquela casa que era distante daquela base onde nós iríamos fazer a concentração, o culto à noite, e só tínhamos um voador. Então esse deslocamento até chegar a essas pessoas é uma das nossas maiores dificuldades, a questão do transporte para se trabalhar nessa área dos ribeirinhos hoje. Mas a gente vê que na área daqui no Amazonas, a maioria dos transportes aqui é fluvial. Fluvial. Então você não tem como chegar numa certa comunidade se não for por meio do rio. Então a gente tem essa dificuldade. Isso aqui é fato, isso aqui é uma coisa que acontece na nossa região. Verdade. Mas me diz uma coisa. Quando saiu do Sumaúma, como é que foi essa ideia de montar em outros municípios, em outras regiões,
esse negócio de montar, não, vou montar outra igreja aqui tem possibilidade. Como é que é essa história? Me conte aí, porque a gente sabe de muita história. Vocês vão conhecer um pouquinho das histórias das dificuldades do Erasmo. O Erasmo, ele passou por muitas dificuldades, tanto para transportar, quanto para chegar naquele município, quanto para levar pessoas para aquele município. Tem muitas histórias. E eu queria que você contasse uma que marcou, assim, as que mais marcou a sua vida nesse seu ministério. Mas a minha esposa falou antes, o Erasmo gostava de farra. Antes de eu tomar essa decisão, antes de eu aceitar Jesus, de eu conhecer Jesus, entregar minha vida a Ele, eu passei 2 anos aqui no Castanho numa banda, tocando com os amigos, década de 90 até 92. Foi 2 anos que eu fiquei reprovado. Tá? Ela cobrava, tu tá faltando muito, então... Isso era amigo, isso em Manaus. A gente só era amigo. Estudávamos juntos na mesma escola ali em Manaus. E passei 2 anos reprovado. Aqui no Castanho. Então eu já conhecia o Castanho. Só não conhecia o Samaúma. Tá? Aí Jesus entra na nossa vida e é aí que a gente vai e começa a tomar essa decisão, onde foi nosso primeiro ministério, nosso primeiro trabalho, a primeira obra que o Senhor disse está aqui. Toma de conta. Então, um dos trabalhos mais marcantes foi de sair, que nós saíamos de moto, parecia coisa de louco. De Manaus, rodava 100 km, enfrentava um ramal, você, a sua esposa e seu filho em cima do tanque de madrugada. Tanto para vir como para voltar. Isso foi um dos momentos marcantes de nossas vidas. Tá? E além dos transtornos do ramal que a gente encontrava. Bom, dentro daquele trabalho ali no Samaúma, começa a despertar, fazer outros trabalhos, abrir outros trabalhos. E lá no Samaúma tinha um pessoal que gostava muito de futebol e falava muito da comunidade Vila dos Maranhenses. Eu disse, mas por que Vila dos Maranhenses? Não, porque tem muito maranhense, tem uns campeonatos lá e tudo mais. E aquilo me despertou de conhecer aquele povo, aquela comunidade, porque tinha muitos maranhenses. Eu sou maranhense, se tem muito maranhense, a gente vai se dar bem. Vou ver se tem igreja por lá. Aí eu fui fazer uma visita, o ramal era muito ruim também. Quase não ia carro e fui conhecer. Eu disse, minha filha, eu estou indo lá no ramal dos Maranhenses conhecer aquela comunidade. Fomos conhecer aquela comunidade, vi que não tinha igreja, havia a carência daquele povo. Eu cheguei para ela, ali dá uma igreja. Vamos fazer um culto. Sei que mobilizamos o pessoal do Samaúma, os irmãos, e fomos fazer o primeiro culto. Então foi outro ponto marcante culto também no campo, na nossa vida em relação àquela comunidade Vila do Maranhense. É 40 quilômetros saindo do Samaúma para lá. Ainda no Samaúma, veio a ideia de abrir uma igreja no Manaquiri. Aí no Manaquiri não tem uma igreja batista com a nossa cara. Aí vamos no Manaquiri. Fui no Manaquiri, rodei a cidade, rodei. E hoje, onde é a nova igreja batista, é uma visão nossa também. Cheguei com o nosso pastor Davi, falei para ele ali do terreno, enviou o dinheiro, compramos o terreno, mandou o pessoal para levantar a igreja. E ali nós temos uma igreja também. E hoje o pastor Ediel toma de conta daquela igreja. E continuar no Samaúma. Aí a gente tomava de conta da igreja do Samaúma, da igreja do Ramal dos Maranhenses e do Manaquiri. Uma época. Então a gente estava assim, se virando de todo jeito dentro de uma Kombi. Com o tempo, veio a ideia de abrirmos uma igreja no Castanho também. Não estava satisfeito com as 3 que tinha? Parecia louco, né? Vamos abrir no Castanho. Por que no Castanho? Precisa de uma igreja com a nossa cara também. E a minha esposa, com o problema de saúde, a dificuldade que tínhamos para nós sair da comunidade do Samaúma até chegar no Castanho era muito grande. O ramal era muito ruim. Então havia essa necessidade de uma emergência. Que socorro nós vamos ter aqui? A minha esposa vai morrer aqui porque não tem como nós chegarmos lá, algo mais urgente. Então tomamos a decisão. Vamos embora para o Castanho, conversamos, vamos. Com o intuito de quê? De abrirmos uma igreja, porque não tinha uma igreja com a nossa cara.
o Senhor Deus abriu as portas. Depois a gente fala na questão da abertura dessas igrejas, tá? Então são esses trabalhos marcantes que mais aconteceram em nossas vidas, foi a abertura dessas igrejas. Vila dos Maranhenses, Manaquiri, Castanho, e essa logística que a gente tinha de sair de Manaus, vir para o Samaúma, em cima de uma moto. Então esse foi os trabalhos mais marcantes assim, que marcou a nossa vida. E a luta continua aí.